Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador.
Leva-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar, mas Senhor, que perto estás, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar, mas sempre. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Um bom dia para você, que você possa estar com seu coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Gostaria de pedir que você esteja abaixando a sua cabeça aí na sua casa e junto nós vamos estar orando ao Senhor, dando início a mais essa EBD. Santo Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez, meu Deus, estudando a Tua Palavra. Entregamos nas Tuas mãos a todos aqueles, meu Deus, que serão alcançados com essa mensagem. Que os corações dessas pessoas sejam abertos, meu Pai, à voz do Espírito Santo do Senhor. Essa é a oração que fazemos, agradecidos ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. A lição que nós estaremos estudando nessa manhã é a lição 11 da revista Palavra e Vida. E o título da lição é Uma Contracultura no Mundo Perdido. E a lição foi baseada no texto de Romanos 12. Espero que você já tenha feito a leitura. E antes de nós entrarmos no assunto dessa manhã, é importante nós falarmos no motivo pelo qual essa carta foi escrita, para que nós possamos estar entendendo o contexto da lição e entender qual o objetivo que o apóstolo teve ao escrever essa carta. Paulo ele vai escrever essa carta aos Romanos após a sua terceira viagem missionária. Provavelmente ele estava na cidade de Corinto, após ter saído da cidade de Éfeso. O fato é que Paulo, durante 15 anos, ele tinha evangelizado toda aquela região ao redor da bacia do Mediterrâneo e agora ele não tinha mais campo de trabalho. É uma expressão que ele vai usar lá no capítulo 15. Nas grandes cidades daquela região, em todas as províncias do Império Romano, ele já havia plantado uma igreja, ou pelo menos ele já havia evangelizado naqueles locais. E agora, como missionário, ele começou a visualizar a Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele precisava do apoio de alguma igreja para que ele pudesse estar fazendo esse trabalho de evangelismo lá na Espanha. E a igreja de Roma, ela ficava exatamente no caminho de onde ele precisava passar para chegar até o seu objetivo. Ele então resolve escrever essa carta com o objetivo de apresentar os seus planos à igreja de Roma, pedindo a eles que o apoiassem, nessa missão de pregar o evangelho lá na Espanha. Só que havia muitos rumores naquela região a respeito de Paulo, que eram disseminados pelos seus inimigos, que criticavam o apostolado de Paulo porque ele pregava que a salvação ela era pela graça e não pelas obras. Os judeus daquela época não aceitavam essa pregação de Paulo e o acusavam de falso profeta, que ele havia renegado a lei de Moisés, que ele pregava contra o templo, contra as instituições judaicas. Enfim, eles tornavam a vida de Paulo extremamente difícil. E Paulo sabia que a cidade de Roma, particularmente a igreja de Roma, era composta por judeus convertidos ao cristianismo
e que teriam todas essas objeções contra ele quando ele chegasse ali naquele local. Provavelmente diriam assim: não era esse Paulo que perseguia a igreja e agora ele vem nos pedir ajuda para poder pregar esse mesmo evangelho que ele perseguia. Essa seria uma das acusações que ele sofreria, provavelmente, né? Ou seja, a confusão estaria formada. Então ele vai escrever essa carta aos romanos com o objetivo de apresentar a eles o evangelho que ele pregava, né, à luz das questões judaicas da época, e colocar no meio disso o plano que ele tinha de passar de Roma e dali seguir para a Espanha para cumprir o objetivo de evangelismo dele. Ou seja, a carta é uma espécie de preparação para a chegada do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Entrando na nossa lição, uma contracultura no mundo perdido. Em um dos seus livros, John Stott, ele chama o evangelho de contracultura. E o que significa essa palavra? O que significa contracultura? E o que significa essa palavra? A palavra contracultura significa a crença de uma minoria que se opõe aos costumes de uma sociedade. E o evangelho, ele é exatamente isso, né? Ele vai contra os costumes, os ideais, as verdades, né, que a sociedade trata como normais, trata com normalidade, né, como comuns. E a atitude do verdadeiro cristão, ela precisa ser em oposição ao que o mundo defende como sendo normal e comum. Por isso que é bastante estranho perceber que muitos que estão entre nós, dentro das nossas igrejas, ao invés de se opor a esses costumes, têm se conformado com eles, não é assim? Tentando, inclusive, implantar essas ideias dentro do seio das igrejas. Usa-se muito o argumento, né, de que a igreja ela precisa abraçar as pessoas, não é assim? Que não podemos discriminar e toda uma outra série de argumentações que são utilizadas. Só que esses argumentos têm como objetivo modificar o evangelho de Jesus. A nossa atitude em relação às pessoas, ela deve ser sim de misericórdia, mas de maneira nenhuma nós podemos dizer para elas que elas não precisam abandonar os seus pecados para que elas possam ser seguidoras de Jesus, porque nós sabemos que não é isso que o evangelho prega, né? Sabemos que a salvação ela é pela graça, mas ela custa um preço de renúncia para cada um de nós, porque o que Deus requer de nós é que nós vivamos uma vida de santidade na presença dele, que nós sejamos apresentáveis diante dele como santos e irrepreensíveis. Então, se você é um cristão e tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, você precisa conhecê-la e você precisa defender o que está contido nela. A nossa preocupação como cristãos não deve ser, de maneira nenhuma, estabelecer uma amizade com o mundo a fim de nós sermos aceitos por ele, né? Porque a nossa amizade, diz lá em Tiago, a nossa amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Nós precisamos ser leais ao nosso Senhor e aos valores que nós recebemos dele. Hoje, nós temos vivido um tempo extremamente perigoso, porque nós percebemos que muitas igrejas, muitos cristãos têm diluído o evangelho para que ele se torne mais fácil de ser engolido pelo mundo. Essa é que é a grande verdade. Antes de nós nos preocuparmos de sermos bem-sucedidos como igreja, materialmente falando, e encher os nossos templos de pessoas, nós deveríamos nos preocupar se nós estamos sendo leais ao nosso Senhor e também à sua palavra. Porque quando nós não nos preocupamos com isso, quando nós não temos essa lealdade como prioridade número 1 das nossas vidas, nós corremos o risco de encher os nossos templos
mas encher de pessoas cheias de pecado que não querem abandoná-los, encher os nossos templos de falsos seguidores de Jesus, enquanto nós deveríamos estar enchendo eles de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Tem uma frase que nós lemos essa semana e que até foi postada na rede social da igreja, que diz o seguinte: as únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. Então tome cuidado com isso. Todas aquelas pessoas que de alguma forma tentam modificar a mensagem da cruz, tentam modificar o evangelho de Jesus, pode ter certeza que elas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, aceitam a mensagem do Evangelho da forma como ele é. Aceitam que precisam pagar o preço da renúncia para ser um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo. E ainda que defender esse Evangelho real, faça você ser rejeitado ou perseguido, ainda que isso aconteça na sua vida, porque com certeza vai acontecer. Nós sabemos disso, faz parte da nossa vida cristã. Ainda que o sofrimento chegue até você, seja uma contracultura no mundo perdido. Que você seja essa contracultura, que você possa manter-se leal às palavras de Jesus. Porque uma certeza que nós temos é que se nós permanecermos fiéis, Jesus ele permanece conosco em cada passo do caminho. Jesus Cristo, ele é todo o sal e toda a luz que este mundo precisa. Só que para que nós possamos fazer diferença, esse sal precisa estar presente em nós. Essa luz precisa brilhar dentro de nós. Só assim nós estaremos fazendo a diferença que Jesus quer que nós façamos no meio das trevas. Uma frase de Lutero diz o seguinte: com a simples palavra de Cristo, eu posso ser mais desafiador e mais ousado do que eles com todo o seu poder, suas espadas e suas armas. Creia na força da palavra do Senhor, creia no poder que há na palavra de Jesus e busque nela a força que você precisa para continuar nadando contra a correnteza. E aí nós temos um ponto de partida, né? E o nosso ponto de partida ele se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo ele está fazendo mais do que um apelo, né? Ele está rogando. E o rogo aqui, ele é um pedido sentido, um pedido fervoroso, intenso que o apóstolo faz. Ele expressa um desejo profundo que se encontra no coração dele. E o que ele roga é que os crentes de Roma ofereçam seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui nós notamos que Paulo está utilizando uma linguagem tirada do sistema de sacrifício de animais no Antigo Testamento e aplicando essa realidade na vida dos cristãos. Por exemplo, ele vai falar aí em apresentar, né? Que é uma linguagem bem ritualista lá do Antigo Testamento, que vai remeter à ideia de você trazer algo, de você entregar algo para Deus, né? Quando ele diz corpo, né? Se oferecia o corpo dos animais que era colocado lá sobre o altar. E aí ele fala sacrifício, né? Que vai descrever muito bem o que acontecia no Antigo Testamento. Depois ele usa a palavra culto, né? Que também vai apontar para o culto lá do Antigo Testamento. Ou seja, ele está usando toda aquela linguagem das cerimônias do Antigo Testamento, do culto feito no templo e aplicando aos cristãos. Ele está usando aquela linguagem ritualística
do culto que era realizado no Antigo Testamento. Os animais, eles eram trazidos sem defeitos pelo sacerdote, né, e mortos ali naquele altar. E depois, algumas partes desses animais, eles eram colocadas sobre o altar e elas eram consumidas totalmente pelo fogo. Não era assim? E aquela fumaça daquelas partes queimadas, elas subiam até Deus, simbolicamente falando, com um cheiro, com um aroma agradável. Deus se agradava daquele sacrifício. E assim era feito o culto no templo, lá no Antigo Testamento. Agora Paulo ele vem usando essa mesma linguagem, né? Dizendo para os crentes que eles precisam apresentar o seu corpo a Deus em um sacrifício vivo. Né? A diferença é que os cristãos eles não oferecem mais o sacrifício. Agora, eles mesmos são o sacrifício que precisa ser oferecido a Deus. E aqui Paulo ele vai dizer que eles devem apresentar o corpo inteiro, né? A pessoa inteira, que vai incluir o coração, a mente, as vontades, a consciência, enfim, tudo aquilo que faz parte de nós, tudo aquilo que nos faz como seres humanos, como pessoa, ele precisa ser oferecido a Deus como um sacrifício. Ou seja, o paralelo vai ser esse. Da mesma forma que os animais eles eram apresentados a Deus para serem mortos e completamente consumidos lá no altar, assim também o cristão ele precisa se entregar a Deus completamente, sem reservas, voluntariamente. E essa apresentação ela é um sacrifício vivo. Por quê? Por que o cristão ele não precisa ser sacrificado da mesma forma que os animais eram sacrificados e mortos no altar? Por quê? Porque Cristo ele já fez isso por nós. Jesus já fez isso por cada cristão, né? Cristo ele já experimentou a morte no altar do Calvário, para que os cristãos agora, sem que haja necessidade de se fazer esse sacrifício, se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, né? E esse sacrifício, irmãos, ele é a sua entrega total, sem reservas, uma entrega absoluta a Deus. Significa viver uma vida de atitude, de entrega, constantemente, uma vida de submissão, uma vida de renúncia. Renúncia todos os dias. Significa viver diariamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como alguém que está sempre disposto, se necessário for, a dar a sua vida para a glória de Deus. É isso que o cristão é. O cristão ele é um sacrifício vivo no altar de Deus, que está sempre disposto a ser consumido se as circunstâncias assim exigirem que aconteça. E ele precisa ser santo, né? Além disso, esse sacrifício vivo precisa ser santo, porque uma vez que nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, nós vamos nos tornar igual aquela fumaça que subia até Deus com um aroma agradável, né? O nosso sacrifício vivo, ele sobe a Deus com um aroma agradável. No final do versículo ele vai dizer que é o vosso culto racional. Bom, em contraste com aquele culto que acontecia lá no Antigo Testamento, com todas as características que nós mencionamos, Paulo ele vai dizer que o nosso apresentar a Deus, o apresentar do nosso corpo a Deus é o que ele chama de culto racional. A palavra racional no grego é de onde vai vir a nossa palavra lógica, e ela significa algo que é resultado de um processo mental, do entendimento e do conhecimento. Ou seja, quando ele está dizendo que é um culto racional, ele está dizendo que é um culto que é resultado de você ter conhecido as misericórdias de Deus, de você ter entendido tudo que foi te apresentado com coerência. É um resultado de você ter compreendido as misericórdias do Senhor que alcançaram a sua vida.
Então, aqui no texto lido, ele nos faz um pedido e nos dá 2 ordens. E o pedido é esse: com base nas misericórdias de Deus, que foram descritas aqui do capítulo 1 ao 11, nós devemos nos apresentar a Deus como se fôssemos um sacrifício vivo, não morto, como aqueles animais eram lá no Antigo Testamento, que é o nosso culto racional. Ou seja, o culto que nós oferecemos a Deus, nós entregamos a Ele vez após vez, toda vez que nós nos dispusemos a cultuar e adorar a Ele. Culto, irmãos, ele é entrega. Culto é entrega. Culto é aquele momento em que nós publicamente, junto com os nossos irmãos, renovamos o nosso compromisso com Deus e dizemos: Senhor, eis-me aqui. Eu entendo as tuas misericórdias, eu ouvi a tua palavra e eu pertenço completamente ao Senhor Jesus. E a minha vida, ela está aqui completamente ao seu serviço. Isso é culto. E aí vem as 2 ordens que Paulo vai colocar aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A primeira ordem, então, é: não vos conformeis com este mundo. E a segunda ordem é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse culto racional que nós já explicamos, ele se expressa na prática em 2 atitudes, que são essas que eu mencionei. Não vos conformeis com esse mundo. Conformar significa o quê? Significa entrar no esquema, não é assim? Significa viver o mesmo padrão, né? Significa nós nos espremermos para que nós possamos caber em uma forma, né? Quem conhece a forma de bolo sabe do que eu estou falando. A massa, ela precisa caber naquela forma. Então é como se nós nos espremêssemos e nós nos moldamos àquele tipo de forma. E aí o alerta que ele faz a cada um de nós é: não se molde a essa forma, né? Não se conforme. Não deixe que o mundo seja o molde que você vai seguir. Não deixe que ele molde as suas atitudes. Não permita que ele seja o molde que você vai colocar a sua vida. Que ele dite para você quais os padrões e quais as ideias e quais os ideais que você vai defender. Então, a ideia, né, é que o mundo ele é uma forma, né, e que ele vai formar, ele vai moldar a vida das pessoas. E Paulo ele está dizendo aqui, irmãos, para nós não deixarmos isso acontecer de forma nenhuma. Bom seria se todos os pedidos, todas as orientações que a Bíblia nos dá fossem seguidos por cada um de nós à risca. Bom seria se nós estivéssemos a todo momento realmente dispostos a deixar que Jesus, que o Espírito faça conosco aquilo que precisa ser feito. Infelizmente, uns ainda tentam, né, debater contra essa palavra e apanham bastante para aprender a viver a vida da forma correta. Então a vida cristã, ela começa em culto e agora nós vamos para a prática, né? Ela começa em culto quando nós reconhecemos as misericórdias de Deus e aí nós partimos para a prática. E na prática significa que nós somos diferentes, né? Que nós não somos iguais às pessoas do mundo. Nós não somos iguais àqueles que rejeitaram essas misericórdias que já nos alcançou. E Paulo ele já havia descrito lá nos capítulos anteriores as maneiras de viver do mundo, né? Quando ele fala lá em Romanos capítulo 1, é uma lista bastante longa, são dos versículos 26 até o 31, ele vai falar da maneira de viver da sociedade romana naquela época, bem parecida com a nossa maneira de viver no mundo hoje, nos nossos dias. E nessa lista dele vai desde a prática da homossexualidade e vai seguindo uma lista com pelo menos mais 20 atitudes que vão desde a inveja, desobediência aos pais, inimizade contra Deus. É uma lista enorme e completamente deprimente, que vai descrever a maneira de viver daquelas pessoas que não conhecem a Deus, daqueles que o rejeitaram.
E aqui Paulo ele vai nos dizer de uma maneira bastante clara e bastante enfática: não se amoldem à forma de viver dessas pessoas. Nós não podemos, de forma alguma, como cristãos, como igreja de Cristo, nos parecer com os padrões do mundo. Ou nós fomos chamados, lavados pelo sangue de Cristo para sermos diferentes do padrão do mundo, ou então nós nunca o conhecemos. A nossa vida como cristãos, ela precisa refletir o caráter de Cristo. Então, se você se diz cristão, se diz servo de Jesus, está vivendo uma vida ao menos parecida com aquilo que o mundo faz, eu peço que você reveja a sua experiência com Cristo. Porque você precisa ver que algo está errado. Deus não te chamou para andar, para continuar andando segundo as mazelas da vida. Você foi chamado para fazer diferença. Se você aceitou Jesus, você precisa fazer diferença. Você precisa ser sal e luz no meio das trevas do mundo perdido no pecado. Você precisa ser assim. E aí, se todas essas pessoas já entenderam a misericórdia de Deus, nós não podemos viver a vida dessa maneira. O sentido, então, ele vai ser esse: não se formem, não se moldem, não moldem a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de acordo com os valores, com as práticas e com os padrões do mundo. Isso, na prática, significa você recusar, você fugir, você rejeitar, você dizer não a todo tipo de ideia, de pensamento que vá contra a palavra de Deus. Por isso que eu disse que você precisa conhecer essa palavra. Se você é um seguidor de Jesus, se você teve uma experiência de conversão realmente na sua vida, você precisa conhecer a palavra. E essa sede pelo conhecimento, ela precisa existir no seu coração. Porque você conhecendo a palavra, você vai sendo moldado por ela. E automaticamente você vai começar a rejeitar os padrões do mundo. Porque você vai perceber que os padrões e os ideais do mundo não estão de acordo com os padrões do nosso Deus. E isso é reconhecível. E aí a segunda ordem que o apóstolo nos dá é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, em vez de você viver segundo as pessoas desse mundo vivem, os cristãos eles devem se transformar. Precisa haver a transformação na vida dos cristãos. E a palavra transformar é de onde vem a nossa palavra metamorfose. E o que é metamorfose? Metamorfose é o que vai acontecer com o casulo, não é assim? Que vai mudar e vai virar uma borboleta. E essa metamorfose que acontece lá com o casulo é uma transformação tão grande que ela começa com uma coisa feia e vai terminar com uma coisa bonita. Que provavelmente é a melhor palavra que pode ser utilizada para o que deve acontecer com os cristãos. Não é assim? Essa é a melhor palavra que vai explicar aquilo que acontece conosco. É uma metamorfose do pior para o melhor. Nós passamos do pior para o melhor. Essa metamorfose ela precisa acontecer na vida de todo cristão. Tem que se transformar. Tem que passar, sim, diariamente por um processo de metamorfose, né, em que nós vamos deixar os valores nos quais um dia nós andamos e nós vamos nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. Ou seja, ele é um processo constante, é um processo diário. Esse processo de transformação, ele precisa acontecer todos os dias. E essa transformação, ela precisa ser tão profunda que ela é, sim, uma metamorfose. Nas palavras do pastor Exaltino, cremos em Jesus, assumimos um compromisso de uma vida santa. Quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus ousa nadar contra a correnteza. Então, bastante objetiva essa palavra.
No momento em que nós aceitamos Jesus, nós assumimos o compromisso de viver uma vida santa. Então não ache que nós estamos fazendo favor para Deus. Na verdade, todo o favor é Ele quem faz para com as nossas vidas. Ele nos dá a salvação que nós não merecemos e Ele nos dá ela a partir do sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos esse sacrifício, reconhecemos que Jesus ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Quando eu aceito a Jesus, eu estou dando a Ele autoridade sobre a minha vida. Eu estou dando a Ele liberdade para fazer de mim aquilo que Ele quiser. Então, automaticamente, eu estou assumindo o compromisso de viver uma vida de santidade. E aí ele diz ainda, quem crê rompeu com o passado. Precisa haver esse rompimento. Vamos aí agora para o ponto 2. Como o Novo Testamento vê o mundo. E aqui ele vai falar de muitos ainda romantizarem o mundo. Muitas vezes influenciados pela mídia, né? Que levam as pessoas a amarem o mundo. Né? O mundo é pintado para nós como algo bonito, algo belo, algo que precisa ser preservado, não é assim? E aí nós começamos a romantizar o mundo e nos esquecermos que a nossa pátria ela não é aqui. A nossa pátria está no céu. E nesse ponto, o pastor Exaltino ele vai falar da importância de nós resgatarmos a visão bíblica a respeito do que é o mundo. Como nós devemos olhar o mundo a partir da visão bíblica, biblicamente falando, como que nós devemos olhar para esse mundo. E nessa reflexão, ele vai falar de algo que é bastante impactante, né? Que vai nos levar a questionarmos como nós temos avaliado, qual tem sido o nosso posicionamento acerca do nosso papel como igreja, né? Como nós temos visto o mundo como igreja de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: a igreja contemporânea ela é mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume de entradas, o nível social dos membros. E aí nós podemos citar mais uma lista, né? O poder aquisitivo, né? O número de programações, quem é mais bem equipado, quem tem a melhor instrumento e por aí vai, né? O critério, sendo que o critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe no mundo, né? Então ele fala que muitas vezes o padrão que nós usamos, os parâmetros que nós usamos para avaliar uma igreja são mundanos. Quando, na verdade, o nosso parâmetro deveria ser qual o impacto que essa igreja tem feito no local onde ela está inserida. Quanto de Cristo nós conseguimos ver nela, né? Como que ela tem vivido a sua vida? Será que nós conseguimos ver nessa igreja o caráter de Jesus? Será que essa igreja ela tem sido sal e luz no meio das trevas? Né? E esse discurso ele é adotado por muitos pastores e teólogos do nosso tempo, né? O discurso de que as igrejas elas precisam ser amigas do mundo. Esse discurso ele é extremamente nocivo para o evangelho, para a verdadeira essência do que significa ser igreja, do que significa ser cristão. Nós assumirmos publicamente a nossa inimizade contra o mundo, não só publicamente, mas dentro de nós e contra os seus valores. Isso não é legalismo, isso não é ser legalista. Nós sermos inimigos do mundo não nos torna legalista, como essas pessoas que tentam corromper o evangelho nos acusam, né? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, sabemos que é pela graça, porque nós não merecíamos, não é assim? Mas nós precisamos viver uma vida que glorifique o nome do nosso Deus. Então, o pastor Exaltino ele diz que chamar alguém de legalista é uma atitude de quem não tem argumento. Então, se eu não tenho argumento, eu ataco. Se eu não tenho com o que argumentar, se eu não tenho com o que fundamentar as minhas atitudes, eu vou ser agressivo e vou atacar aqueles que estão me incomodando, com aqueles que estão revelando o meu pecado para mim. Essa é a postura. Quando eu ataco, quando eu ofendo, quando eu sou agressiva, automaticamente é uma forma de eu me defender
contra aquilo que eu não quero abandonar, contra aquilo que eu não quero fazer. Então, se eu não quero viver uma vida santa, eu vou atacar aqueles que estão vivendo uma vida que glorifica o nome de Deus. Então, viver em oposição ao mundo, contra as suas morais, os seus ideais, as suas ideias, isso não é legalismo. Isso se chama santidade. A igreja ela foi chamada para ser santa e irrepreensível diante de Deus. Essa é a visão correta da igreja no Novo Testamento. A visão correta diante do mundo que ela precisa possuir é de que ela deve ser santa e não alguém que bajula pecadores. Vamos aí para o ponto 3. A santidade é moral, não litúrgica. Aqui o pastor Exaltino ele vai falar que no judaísmo a santidade ela era permeada por uma série de liturgias e rituais. A santidade dos judeus era expressada através desses rituais. Quando o evangelho chega, ele quebra esse pensamento. Ele quebra ele completamente. Quebra o pensamento de que para ser santo significa viver uma vida cheia de ritos e regras, né? No evangelho, ser santo significa ter uma vida moral sadia. Santidade está ligada à moralidade. Isso que significa ser santo segundo o evangelho. Paulo ele vai usar muito essas palavras éreis e sois, né? Que vai mostrar o que nós éramos antes da nossa conversão e aquilo que nós somos. O que vocês eram e o que vocês são agora, né? Você consegue ver diferença na sua vida? Existe uma diferença? Houve uma diferença na sua vida? Faça esse questionamento para você agora. Só que uma coisa que você precisa saber é que essa diferença ela precisa existir. E ela precisa existir e ser identificada não só por você, mas também pelas pessoas com as quais você convive. As pessoas com quem você convive precisam ver essa diferença na sua vida também. Não basta somente você dizer, eu era isso, eu fazia isso e agora eu sou isso. Será que isso é percebido pelas pessoas que estão ao seu redor? Será que isso é percebido nos lugares onde você frequenta? Aquilo que você era e aquilo que você é hoje. Ainda que você foi criado a vida toda, desde que nasceu dentro da igreja, seus pais eram crentes, você nasceu, cresceu dentro da igreja e veio aceitar Jesus. Tem que haver uma diferença. Essa diferença ela precisa existir na vida de todo cristão. E aí, por isso que é muito questionador, é extremamente questionador, quando nós vemos membros de igreja que, apesar de terem declarado publicamente a sua profissão de fé e terem passado pelo batismo, continuam vivendo uma vida que nada tem a ver com Jesus. É muito questionador. E é algo que nós realmente percebemos. Crentes que falam a língua do mundo, que vestem a roupa do mundo, que vivem os moldes do mundo, que usam os adornos do mundo, que ouvem músicas que não glorificam a Deus. É muito questionador e é algo para ser avaliado. O comportamento dessas pessoas que agem assim são de pessoas que não conheceram a Jesus. Porque isso gera uma análise na gente. Não adianta nós sermos hipócritas e falar que nós não percebemos isso. Tapar o sol com a peneira não vai resolver o problema de ninguém. Se eu tenho Jesus como meu Salvador e não estou vivendo uma vida segundo os padrões que Ele tem para mim, as pessoas conseguem perceber isso. E automaticamente eu estou pregando contra o Evangelho. E eu não estou sendo uma contracultura no meio de um mundo perdido. E Deus, Ele cobra isso da gente. Nós temos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Eles sabem que esse momento foi um divisor de águas na sua vida. Todos que têm Jesus conseguem ver isso. Conseguem dizer isso. No momento em que eu aceitei a Cristo,
Aquele momento foi um divisor na minha vida. Tantas coisas mudaram para mim, dentro de mim, mudaram a minha perspectiva de mundo, a minha visão de mundo, a minha perspectiva de futuro, os meus ideais, os meus valores, todos eles mudaram no momento que Cristo entrou no meu coração. No momento que Jesus entrou no meu coração, eu ainda era uma adolescente. Claro que durante a nossa caminhada com Cristo, Deus vai nos amadurecendo e nós vamos perdendo, nós vamos sofrendo. E ao longo do tempo, Deus vai moldando as nossas vidas. Mas eu consigo olhar lá para trás e ver como mudou a minha vida no momento que Jesus entrou no meu coração. No momento em que eu aceitei a Cristo, na semana anterior, Deus ele fez eu sentir o peso do meu pecado completamente aos 14 anos. Eu senti o peso do meu pecado. E eu senti que eu precisava tomar uma decisão. E aquela decisão, para eu tomar ela, eu teria que abrir mão de uma série de coisas, de uma série de pensamentos que haviam sido ensinados para mim até aquele momento. Eu fiquei uma semana pensando sobre aquilo, ponderando o que eu deveria fazer. Se eu tomasse aquela decisão, eu sabia que a minha vida mudaria radicalmente. Até que eu cheguei à conclusão que viver com Jesus, que ter Jesus como meu Salvador, era e seria a melhor escolha para a minha vida. E eu hoje continuo dizendo a mesma coisa. Essa decisão continua sendo a melhor decisão da minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu já tive filho, eu já casei, eu já formei. Ou seja, eu já fiz uma série de coisas que muitas pessoas sonham como objetivo de vida, né? Eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero fazer uma faculdade, né? Muitas pessoas têm isso como sonhos de vida, como projetos de vida. Hoje eu já fiz isso. E eu ainda continuo dizendo que nenhuma dessas conquistas na minha vida, nenhuma dessas bênçãos que Deus me deu, continuam suplantando a maior experiência que eu tive, que foi a minha decisão por Cristo. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 3 anos. Eu amo ele com todo o meu coração. Ele foi uma bênção de Deus para a minha vida. Mas o meu amor por Jesus, ele ainda supera o meu amor pelo meu filho. Eu me lembro com muita clareza no dia em que eu peguei o Davi pela primeira vez nos meus braços. Eu falei isso com o Lucas essa semana. Eu consigo sentir o mesmo sentimento quando eu peguei ele pela primeira vez. E foi algo inexplicável, realmente. Mas Jesus continua sendo a minha maior experiência. E eu não estou dizendo isso aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo porque é verdade. Todas as perdas, com todas as conquistas que eu tive na minha vida, Jesus foi a melhor delas, com toda certeza. A mídia e o mundo, ela pode dizer para nós que o adultério, que o roubo, que a mentira, que o homossexualismo, eles são normais. Mas acreditar nisso, viver como se isso fosse verdade, não muda o fato de que todas essas coisas continuam sendo pecados e que todas essas coisas serão cobradas de nós se nós as praticarmos na nossa vida aqui na terra. Você viver uma vida segundo os padrões do mundo ainda não vai te isentar de sofrer a justa justiça de Deus. Acreditar que o mundo é a melhor escolha só vai te levar para o caminho da perdição. Crentes que vivem a vida segundo os padrões do mundo serão cobrados por Deus por algo que estão fazendo. Então aprenda a viver uma vida que realmente glorifique ao nome do nosso Deus. Ponto 4. A santidade é relacional, não mística. Em uma sociedade que é extremamente individualista e fragmentada, Deus nos manda viver como igreja. Viver a igreja e vivermos em família.
Na igreja nós somos colocados dentro de uma família, que é a nossa família da fé. E nós somos colocados ali para nós podermos nos relacionar uns com os outros. É na igreja que nós vamos exercitar a nossa fé e fortalecer a nossa vida, para que nós possamos ir de encontro a esse mundo que está perdido nas trevas do pecado. É aqui que nós nos fortalecemos, através da nossa comunhão e através do nosso exercício na fé. Por isso que é tão importante nós nos achegarmos uns aos outros. A nossa comunhão em Cristo, ela é importante por causa desse fortalecimento, né? Aqui nós nos encontramos com a nossa família, que escolheu pelo mesmo Senhor que nós. Uma brasa, quando ela é tirada do meio de uma fogueira, ela apaga, não é assim? Então, para que nós não tenhamos a nossa chama apagada, nós precisamos permanecer juntos na fogueira, para que essa brasa continue queimando. E aí um conselho para você que tem tido a sua fé enfraquecida nesse tempo de isolamento, em que nós não podemos estar reunidos aqui no templo juntos como irmãos em Cristo. Não permita que essa chama apague. Faça o que for preciso para manter essa chama acesa. Não espere o outro vir ao seu encontro. Não espere que um irmão ligue para você para poder te ajudar a acender essa chama, que você vá ao encontro dele. Se você está sendo conscientizado disso nessa manhã, não seja melindroso. Aprenda a buscar aquilo que o Senhor te aconselha que você busque. Se você aprendeu hoje que a comunhão com seus irmãos ela é importante, então vá de encontro aos seus irmãos, se esses ainda não estiverem indo de encontro a você. Claro que nós, como igreja, precisamos nos atentar para aqueles que estão ao nosso redor, mas, infelizmente, nem todos têm esse pensamento. Eu preciso dar conta de mim para Deus, não é assim? Independente se o outro está atentando para a minha vida, eu não posso deixar essa chama que está em mim apagar. Imaginem se eu ficasse lá na minha casa me lamentando. Ah, fulano não está me ligando, fulano não está me procurando. Não é assim? Ninguém quer saber se eu estou bem. Imaginem os irmãos se eu fosse viver minha vida pensando nisso. Eu não faria nada. Porque eu não posso transferir isso para a minha igreja. O meu compromisso com Deus, ele precisa continuar existindo, independente da atitude do que está ao meu redor. Porque se eu estou aqui por causa de Jesus, meu foco precisa continuar sendo nele. Ainda que os que estão ao meu lado não estejam cumprindo o propósito deles como igreja, eu preciso cumprir o meu. Então aprenda a caminhar com Cristo da forma como ele merece que você caminhe. Como um servo fiel, que permanece leal ao Senhor e à sua palavra, independente das circunstâncias pelas quais estiver passando. O meu desejo é que essa palavra tenha achado lugar no seu coração nessa manhã. Que o Santo Espírito do Senhor tenha liberdade para fazer em você as mudanças que precisem ser feitas. Pare de relutar com Deus. Se você tem sido conscientizado do seu pecado, seja ele qual for, que você possa reconhecer onde você tem errado e fazer o caminho contrário. Isso que significa conversão. A gente faz o caminho contrário. A gente resolve aquilo que precisa ser resolvido. E conte que Jesus ele te dá todo o suporte para você fazer isso. Não se esqueça de servir ao seu Deus com excelência, porque Ele merece o seu melhor, para que você tenha liberdade para chegar-se a Ele no dia em que todas as circunstâncias estiverem contra você. Se você quer ter essa liberdade, você precisa se manter fiel a Ele. Deus possa te abençoar, que o seu dia seja um dia abençoado pelo Senhor, e que você esteja conosco mais uma vez hoje à noite às 8 horas, né? Quando nós teremos nosso culto de celebração. Se prepare para cultuar ao Senhor mais uma vez. Não se sente de qualquer maneira.
Não fique com o celular ligado, não se atenha a nada que vá tirar o seu foco de cultuar a Deus. Como nós dissemos aqui, culto é entrega. Então, entregue-se a Deus absolutamente, voluntariamente, incondicionalmente, porque Ele merece isso de nós. Então, se prepare durante o dia, mantenha essa chama acesa. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de orar, encerrando esse estudo nessa manhã. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós entregamos ao Senhor mais uma vez tudo que foi falado aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa estar guardando a vida de cada irmão, meu Pai, cada membro da 10ª Igreja Batista, todas as pessoas, nossos amigos que têm estado conosco durante esses cultos online, que o Senhor esteja, meu Pai, guardando a vida de cada um de nós. Que nada aconteça conosco, meu Pai, se não for da Tua vontade. Se vier a acontecer algum mal, que seja para a glória do Senhor, e que o Senhor esteja fazendo de nós aquilo que o Senhor quer fazer. Entrego nas Tuas mãos a igreja do Senhor que está espalhada pelo mundo. Que o Senhor continue fortalecendo os cristãos, meu Deus, para continuarem sendo uma contracultura nesse mundo que está perdido nas trevas do pecado. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Com tuas
Bom dia, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma EBD. EBD essa ministrada pela irmã Gabriele Fonseca, que estudamos o seguinte assunto: uma contracultura no mundo perdido. E nós sabemos, meus irmãos e amigos, que o Evangelho, ele é, na verdade, uma contracultura no mundo perdido. E nós precisamos, como Igreja de Cristo, mantermos fiéis às doutrinas, mantermos fiéis aos princípios doutrinários, para continuarmos contradizendo com o Evangelho, com a nossa vida, aquilo que o mundo prega. Na verdade, o mundo prega contra Jesus, o mundo vive contra Jesus. E nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos contradizer o mundo com o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. E o pastor Exaltino, nessa lição, ele cita Tiago 4, verso 4: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu acho que nós devemos orar muito para que nós permaneçamos firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho feito no Senhor nunca é vão, nunca é vão. E o desafio nosso é que todos nós, como Igreja de Jesus, vivamos uma vida que agrade a Deus. Vivendo uma vida que agrade a Deus, nós estaremos contradizendo aquilo que o mundo, na verdade, prega, aquilo que o mundo vive. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que nós tenhamos, a partir de agora, um período de oração, buscando a face do Senhor, buscando a face de Deus, para continuarmos vivendo como servos de Deus, pregando a palavra e contradizendo com as nossas vidas e com o Evangelho aquilo que o mundo prega contra o próprio Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Eu vou fazendo os pedidos e você vai orando. Onde você estiver nesse momento, na sua casa, sentado aí no seu sofá, ou em qualquer lugar que você estiver, dobre seus joelhos, se possível for, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, concentra e vamos orar ao Senhor. Primeiramente, vamos orar a Deus agradecendo pela nossa vida, pela nossa salvação em Cristo Jesus, todos orando no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Vamos orar agradecendo a Deus pela existência da nossa igreja, 10ª Igreja Batista em Itapiruna. Vamos pedir por cada irmão em particular, que Deus esteja abençoando cada um, que Deus esteja visitando cada um nesse momento, resolvendo cada problema, cada situação, segundo a vontade dEle. Vamos agradecer porque o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar, para expor a sua palavra, para pregar a sua palavra, para anunciar a palavra. Vamos agradecer a Deus, os irmãos que Deus tem levantado para a execução do trabalho do nosso Deus. Vamos agora colocar nas mãos de Deus todos os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, as nossas esposas, os maridos, filhos, netos, todos os nossos familiares estejam na presença de Deus nesse momento, buscando a face do Senhor. A Bíblia diz assim, enquanto você ora, eu vou citar Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar agora, meus irmãos, por todos os pastores de Deus em toda a terra, para que Deus esteja no controle da vida de cada um, bem como os seus familiares, esposas e filhos. Vamos orar pelo crescimento numérico e espiritual do nosso povo. Vamos orar para que nada nesse mundo venha atrapalhar a nossa íntima comunhão com Jesus. Vamos orar por aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa estar visitando cada um e fazendo de cada um aquilo que for da vontade dEle. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Vamos orar agora, meus irmãos, por essa pandemia que já passa de 90 dias. Uma pandemia que parou o mundo. Muitas coisas mudaram nesse tempo, mas a Igreja de Jesus está mais viva do que nunca. Ela continua buscando a presença de Deus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, de todo o povo dele, em toda a face da terra, para que nada venha atrapalhar a nossa íntima comunhão com Jesus. Vamos orar, meus irmãos, pelo culto logo à noite. Que todas as partes do culto sejam tão somente para a exaltação e glorificação do nome do Senhor Jesus. Vamos agora orar por aqueles que estão enfermos. Que Deus possa colocar a sua mão de cura sobre cada pessoa que nesse momento necessita da misericórdia dele. Podemos agora visitar os hospitais com as nossas mentes, pedindo a Deus que socorra aquelas pessoas que estão enfermas, que estão passando por momentos dolorosos, que Deus esteja amenizando os seus problemas. Vamos colocar, irmãos, nas mãos de Deus, os nossos filhos, os nossos netos, todos os nossos familiares, aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, que o Senhor possa tocar profundamente em seus corações. E quem sabe, nesse momento em que estamos orando, Deus já está movendo corações, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nesse momento, muitos justos eles estão orando. Se a oração de um justo pode muito, a oração de muitos justos pode mais ainda. Portanto, quanto mais orarmos, é negócio. Nós citamos domingo passado, fechamento da EBD, Mateus 26, 41. E enquanto você ora, enquanto nós oramos, vamos recitá-lo de novo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O crente que se preza não confia na carne, porque ele sabe que a carne é carne e a carne é fraca. Ele precisa depender 24 horas das manifestações de Deus na sua vida. Esse é o motivo pelo qual nós continuamos vivendo debaixo das misericórdias do Senhor Jesus. Vamos agora, irmãos e amigos, pedir pelo nosso município, o município de Itapiruna, para que todas as pessoas do município sejam sensibilizadas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora orar pelo nosso estado, também pelo país e também pelo mundo. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar por todas as pessoas que estão na eminência, que estão no poder, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos agora orar pelas pessoas que estão passando por a depressão, pela opressão, por algum problema. Que Deus esteja socorrendo-as nesse momento em que nós estamos orando e buscando a face do nosso Deus. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar por todas as pessoas que são autoridades. E a Bíblia diz que todas as autoridades, sejam elas crentes ou não, elas foram instituídas por Deus. Portanto, é nosso dever orar por todas elas. Vamos orar pela equipe de frente da igreja, orar pelo pastor da igreja, orar pelos seus familiares. E vamos orando, porque é o nosso dever.
Vamos orar para que Deus levante pessoas para a obra dele. E as pessoas que Deus levantar, essas com certeza não traz problema para ninguém. Porque a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus não traz dúvida ao coração de ninguém. Todos orando para que Deus levante pessoas para o seu trabalho, para o seu serviço. E a Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus levante obreiros para a obra dele. Meus irmãos, orando mais uma vez pelo culto de logo à noite, tudo o que acontecer seja para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Nós podemos agora visitar os presídios com a nossa mente, os hospitais mais uma vez, as pessoas que estão encarceradas, as pessoas que estão em situação que não conseguem sair delas sozinho. Mas a oração pode fazer muita coisa. Vamos orar encerrando nosso culto nesse momento e também encerrando a nossa EBD. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que Tu nos abençoes, que Tu nos ajudes a viver nesse mundo segundo a vontade do Senhor. Livra-nos do mal. Muito obrigado pela EBD, pelo culto dessa manhã. Nós o entregamos no trono da Tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Minha
ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.